pela 7ª rodada da Série B do Brasileirão. Tudo isso e muito mais logo depois dessas dicas. Já voltamos, logo mais a gente vai mostrar para vocês aí como que Palmeiras e São Paulo avançaram para a próxima fase da Copa do Brasil. Mas antes disso, bora dar um pulo lá no Parque São Jorge, de onde o Felipe Leite chega com informações sobre um evento muito especial que está rolando por lá. Boa noite, Fê. O microfone é seu. Boa noite, Má. Boa noite, José Paz, Marcelo Bazégio, todo mundo que tá ligadinho e ligadinha no Gazeta Esportiva. Vamos trazer muita, mas muita novidade do Corinthians hoje aqui para vocês. Mas antes, explicar o porquê estamos aqui no Parque São Jorge, na Fazendinha Alfredo Schrig. Gostou do meu inglês, mano? Gostei também da sua menção aos meus dotes de TikToker. Vou pedir pro Márcio Arcângelo e pro Melchior Brito, que estão comigo nessa empreitada de hoje, mostrarem pra gente aqui o campo de onde logo mais às 20 horas horário de Brasília, 2 horas, portanto, daqui mais ou menos 2 horas, né? Vai acontecer o Jogo Masters pelo Povo Gaúcho, uma iniciativa do Corinthians, reunindo aí diversos craques, diversas lendas de sua história, Ronaldo Giovanelli, Neto, Marcelinho Carioca, Birubiru, Ricardinho, Edilson, Vampeta, olha, Dinei, vai ter muita gente mesmo por aqui, mas por enquanto os portões já foram abertos, né? Abertos às 18 horas, agora há pouquinho. Ainda não temos público, mas já já o pessoal vai chegando para acompanhar essa partida. O que vai ter aqui então, como eu reiterei, o Jogo Masters pelo Povo Gaúcho. Essas lendas do Corinthians vão duelar contra torcedores e para quem quiser assistir, basta se cadastrar lá no site fieltorcedor.com.br, trazer um item de doação para o Rio Grande do Sul. Essa é a causa, esse é o motivo, né, dessa partida que vai reunir esses craques, é trazer fundos, doações para o Rio Grande do Sul, que segue sofrendo com enchentes, com alagamentos, infelizmente. Então o Corinthians com essa iniciativa, uma ótima iniciativa, Timão, o time do povo, pelo povo gaúcho, desde 9 de maio, trazendo aí essas campanhas para arrecadar fundos para o Rio Grande do Sul. Mas daqui a pouquinho eu volto, provavelmente estarei em ótima companhia, mas também volto para trazer muita, mas muita novidade do Coringão. Que o noticiário do Corinthians, você sabe muito bem, Marina Buffon, ele efervesce, ele esquenta demais. Já já a gente está de volta. Obrigada, Fê. Sabemos mesmo que o noticiário do Corinthians é sempre muito quente. Daqui a pouquinho a gente fala do Timão, fala dessa iniciativa muito legal também, porque aqui, bola rolando no Gazeta Esportiva, a gente vai falar agora que o Palmeiras garantiu vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Mas o futebol apresentado deixou o torcedor um tanto quanto decepcionado. Dá uma olhada. Botafogo e Palmeiras jogaram ontem pela Copa do Brasil e pensa num joguinho ruim, misericórdia. Esse lance aqui, inclusive, resume a situação. A furada do Lomba foi feia, mas olha a finalização do atacante do Botinha. Mas que é isso? Deu pra ter uma noção, né? Isso porque o Botafogo precisava da vitória e até pressionou um pouco no início do jogo. Teve algumas chances, mas nada de muito efetivo. O Palmeiras, que só assistia, resolveu aparecer só no segundo tempo com o Rony, que chutou em cima do goleiro João Carlos. Aí, o Botinha respondeu com perigo nesse cabeceio do Bádio, depois do cruzamento do Emerson Ramon. O jogo até pareceu que ia ficar bom quando o Luiz Guilherme quase fez esse golaço e o Rony acertou essa bike aí, movimento bonito, né? Mas fechou com chave de ouro nesse lance bizonho do Toró. 0-0, placar final. Aí então, quero começar com o José Paz. Olha... Zé, você narrou aí? Quero saber, você estava no jogo de São Paulo, então você não acompanhou muito o jogo em si. Depois mas, eu fui dar uma depois você foi dar aquela estudada, o que você achou? Ruim, né? Não foi bom, não. Boa noite a todo mundo de novo. É o seguinte, o Palmeiras demorou um tempo inteiro, mais 10, 15 minutos, para dar um chute no gol do Botafogo. E aí, mas o Palmeiras, tal... Cara, era o time principal do Palmeiras, com tudo ali que o Palmeiras tem de bom. Só o Lomba que estava no gol, mas o Lomba é um baita goleiro também. Então, assim, não dá pra gente entender essa falta de pontaria, de intensidade do Palmeiras, especialmente no primeiro tempo. Tudo bem, já tinha feito um bom resultado na primeira partida, já foi com um resultado bacana lá para esse segundo jogo, mas não dá. Se é um adversário, aí eu sei, tudo bem, mas se é um adversário um pouquinho mais qualificado, dá problema pro Palmeiras. Porque 1-0 pro Botafogo era no mínimo pênaltis.
Então, assim, o Abel precisa abrir o olho, claro, não é o fim do mundo, meu Deus, acabou o Palmeiras, não. Mas essa falta de pontaria, de intensidade, especialmente no primeiro tempo, me preocupou um pouco em relação ao Palmeiras aí, Bacégio. O Palmeiras não vem jogando bem, já não é de hoje. Os torcedores têm total razão de reclamar, porque o time não apresentou o futebol que se esperava, considerando que o Palmeiras, a principal força do continente sul-americano, estava enfrentando um time que figura na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Por mais que estivesse jogando em Ribeirão Preto, enfim, eu acho que o Palmeiras deve sim impor o seu favoritismo desde o primeiro minuto. Tem qualidade para isso, tem opções suficientes para isso, estrutura, enfim. Tudo do Palmeiras é melhor que do Botafogo. Agora, é óbvio que a gente também está falando de seres humanos que não são máquinas e que hora ou outra vão oscilar. O Abel Ferreira faz um trabalho fantástico desde que ele chegou ao Palmeiras. Não é a primeira vez que o time tem uma queda de desempenho, mas se a gente considerar o histórico, toda vez que o Palmeiras deu essa tropeçada, não conseguiu jogar muito bem, atender às expectativas do torcedor, depois o time acabou se sagrando campeão, conquistando títulos, e isso tem sido rotineiro na história do Palmeiras. Mas você acha que a primeira partida influenciou no jeitão que o Palmeiras jogou? Eu acho que não, sabe por quê, Zé? Porque a vantagem construída no Allianz Parque, ela não foi uma vantagem super confortável, mesmo se tratando do Botafogo. Sim. Um gol, como você disse, levaria a decisão para os pênaltis. Então, o Palmeiras não estava numa situação tão confortável para tirar o pé. Eu acho que essa não foi nem a intenção do Palmeiras, de desacelerar um pouco. Acho que foi mais incompatibilidade mesmo, de não conseguir furar a defesa, ou quando furava, pecava na conclusão das jogadas. Mas ao meu ver, Marcelo, acredito que ainda não é motivo para o torcedor ligar o alerta. Eu confio ainda no trabalho do Abel Ferreira e na força do elenco do Palmeiras. Não, acho que o torcedor nem ligou o alerta, é que o torcedor tá vendo o jogo, tá vendo que não tá acontecendo. Corneteiro nas redes sociais. Mas a turma do amendoim lá no Palmeiras já vem de bastante tempo. Mas tá um pouquinho preocupante, né? E já que você comentou do Abel Ferreira, Bacégio, assim como o futebol foi apresentado pelo time ali em campo, a coletiva do técnico também foi um pouco decepcionante. Todos esperavam uma posição sobre o suposto pré-contrato assinado com o Al-Sadd do Qatar no ano passado. Ele até falou, mas não explicou absolutamente nada. A minha carreira de treinador é um livro aberto. Começou em 2012, que sou dono da minha alma e capitão do meu destino. E quis o capitão do meu destino que eu chegasse no Palmeiras em 2020. E de 2020 até ao dia de hoje, eu quero dizer bem alto para aqueles que não ouviram, e também vos convido a ver, se vocês quiserem, as últimas conferências do ano passado, em que eu não vou alterar uma vírgula daquilo que eu já disse há 6 ou 7 meses atrás. Eu estou no Palmeiras e sou o treinador do Palmeiras. Estou onde quero estar e estou onde querem que eu esteja. Eu gostaria de dizer muito mais do que aquilo que eu disse aqui. Gostaria de vos dizer sinceramente o que me vai na alma e no coração, porque muita coisa foi dita, não só agora, nos últimos 3 ou 4 meses do ano passado, em que muita gente fez afirmações e eu sempre disse o mesmo. Eu sou treinador do Palmeiras. E volto a dizer, eu sou o treinador do Palmeiras e estou aqui com muito orgulho. E não vou falar mais sobre este assunto. Como vos disse, há 6 ou 7 meses atrás foram 3, 4 meses a bater na mesma tecla, e hoje continuo aqui, e se tudo correr normalmente, até 2025, que é o contrato que eu tenho. Tá aí então, Bacégio. Falou alguma coisa nova? Não, né? Não. Fugiu, né, da questão. Eu não sei se é até uma estratégia jurídica da defesa do Abel não expor a sua versão dos fatos para os jornalistas. Eu acredito que o Abel
por toda a história que ele tem no Palmeiras, por toda a idolatria que ele tem no Palmeiras, eu acho que ele devia essa resposta aos torcedores, porque todo palmeirense está se questionando o que de fato aconteceu. O Abel assinou um contrato com o Al-Sadd e depois mudou de ideia e voltou atrás, quis permanecer. O que de fato aconteceu? Quem está certo e quem está errado nessa história? O torcedor palmeirense quer saber, e essa era a chance do Abel Ferreira prestar esclarecimentos ao torcedor, né? E isso não aconteceu. Eu espero que isso não tenha acontecido, de fato, porque faz parte da estratégia jurídica do Abel não expor a sua versão e só expor quando a coisa for resolvida no tribunal. Mas foi um pouco decepcionante, sim, ele não esclarecer essa questão, principalmente para a torcida do Palmeiras. Gente, eu não entendi nada. Sinceramente, eu não entendi absolutamente nada. Ele não falou nada. É que eu acredito que ele tenha falado, Zé, para a torcida do Palmeiras, no sentido de reafirmar o amor dele pelo clube, mas não deu resposta. Mas peraí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que ele falou ali, sou o capitão do meu destino, da minha alma, sou técnico do Palmeiras. Isso aí todo mundo já sabe. Só encheu linguiça. Isso aí todo mundo já sabe. Ele não respondeu o que de fato as pessoas, os torcedores, a imprensa queria saber. Ele não falou nada. Então, assim, o Abel, que é sempre muito verdadeiro, muito direto, muito franco, às vezes até ácido na entrevista coletiva, o que pra mim não é problema nenhum, quando tem que ser verdadeiro numa questão importante, ele não foi, na minha modesta opinião. Ele não falou nada. Ele não esclareceu nenhum assunto pro torcedor do Palmeiras ali, e pra imprensa, pra todo mundo que estava escutando o Abel Ferreira. Então, eu acho que numa nova oportunidade aí, não sei se tem alguma coisa jurídica que tá impedindo que ele fale, mas numa eventual nova oportunidade, que ele esclareça de fato, então, ele disse o ali que que não vai aconteceu. falar mais, né, Zé? Não, mas lá na frente, então. Você não pode falar por agora, que tem alguma coisa aí, mas assim, ele não falou nada. Pois então é. eu não posso opinar num negócio que ele não falou. Ué? E sabe, gente, que mudando um pouco, ainda falando de Palmeiras, mas mudando um pouco, né? Agora a gente traz uma péssima notícia, né, no Palmeiras. Em jogo treino que foi disputado na manhã de hoje, o atacante Bruno Rodrigues sofreu uma lesão no joelho esquerdo. O atleta, que tinha acabado de se recuperar de uma cirurgia no joelho direito, agora vai ter que operar o esquerdo. O clube não divulgou o tempo de recuperação do atacante. O jogo treino contra o São Caetano contou com atletas que não foram titulares ontem e terminou com goleada por 8-1 para o Verdão. Foram 3 gols do Rômulo, 2 do Gabriel Menino, 2 do Flaco Lopes e 1 do Dudu. Agora eu quero... que triste essa notícia, né? Nossa senhora, cara, muito triste, assim, o cara tá se recuperando de uma lesão, já tem outra no outro joelho, a cabeça, o psicológico, tudo vai pro espaço, Bacégio, vai ser muito complicado, a gente deseja toda a força aí pro Bruno. Pois é, o Bruno Rodrigues é um jogador que eu torço, porque eu acompanhei o início dele no São Paulo, ele veio pro São Paulo, né, a gente que cobre o São Paulo, Sim, ele veio pro São dele. Paulo com muita expectativa, não conseguiu jogar, foi pro Cruzeiro, no Cruzeiro recuperou seu futebol, jogou muito a bola, tanto é que acabou chegando ao Palmeiras e até agora ele não conseguiu aproveitar essa grande chance na carreira dele, né? A gente espera que ele se recupere prontamente para que, enfim, ele possa ter uma continuidade no Palmeiras. É isso. E agora é a vez do São Paulo, de Luiz Ubeldia, o invicto. Com a vantagem obtida no jogo de ida contra o Águia de Marabá pela Copa do Brasil, o treinador tricolor colocou ontem em campo um time todo reserva, comandado por Lucas Moura. Lucas e André Silva. Esses foram os únicos titulares mesmo, com T maiúsculo, que o professor Luiz Ubeldia colocou em campo para começar o jogo diante do Águia de Marabá. A vitória por 3-1 na partida de ida e o adversário frágil da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro fizeram com que o São Paulo tivesse um time praticamente reserva no jogo da volta da 3ª fase da Copa do Brasil. Todo el plantel sabe lo que yo quiero. Todo, con los entrenamientos. Es decir, con la pelota necesito esto, esto y esto. Sin la bola necesito esto, esto y esto. Só que apesar de toda a pressão inicial do tricolor, desse milagre incrível do goleiro Axel em dose dupla, o primeiro gol São Paulino só veio mesmo aos 36 minutos de partida. O Júnior Dindê derrubou o Eric dentro da área. Pênalti que o Lucas cobrou com enorme categoria para abrir o placar. 1-0 São Paulo.
O segundo dos donos da casa saiu dessa cabeçada de manual do Eric. Detalhe para o cruzamento milimétrico do zagueirão Ferrarese, 2-0. E ó que o terceiro poderia ter sido marcado pelo Galopo, pelo Rodriguinho, pelo Ferreirinha ou pelo Juan, que até balançou a rede, é verdade, mas viu o lance ser anulado pelo VAR por causa de uma falta na origem da jogada. 2-0 e fim de papo. Agora são 6 vitórias e 2 empates do Zubeldia em 8 jogos no São Paulo. Déjalo ahí. Hagamos silencio. Sigamos. Com esse resultado aqui no Morumbi, o São Paulo então está classificadíssimo para as oitavas de final da Copa do Brasil. O tricolor volta a campo agora só na quarta-feira que vem, no próximo dia 29, para pegar o Talleres da Argentina também aqui no Morumbi, só que aí valendo a liderança do Grupo B da Copa Libertadores da América. Va a ser una linda medida para nosotros, pero de un contexto diferente al de Barcelona. Posiblemente nosotros tengamos el control del balón, posiblemente nosotros salgamos e seamos protagonistas. Foi importante, né, ter jogado um pouquinho contra o Barcelona, ter começado hoje, né, começando aos poucos. E acho que já tô pronto, já tô pegando aí novamente o ritmo. Agora trabalhar aí bem para poder estar 100% na quarta-feira e quem sabe poder jogar os 90 minutos. Tá, então a vitória do São Paulo. Vocês dois estavam lá ontem, né? O que vocês podem dizer? Era para ter sido um 5-0 esse jogo? Se não fosse o glorioso goleiro Axel, que tem esse nome por causa do Axel Rose? Não. É ele mesmo. Aí, ó. É verdade, ele falou lá na zona mista pra legal. gente que a mãe dele colocou esse nome por causa do Roqueira, do a mãe Rose dele, e tal. então. E aí, se não fosse ele, era um 6, tá? Era um 6, 5, porque assim, o São Paulo teve 27, 28 chutes no gol, várias oportunidades e ele fazendo várias defesas importantes. É um jogo que o São Paulo aproveitou para colocar a galera ali, para dar aquela minutagem, né, Bacéjo? Já tinha feito 3-1 na ida contra um time da 4ª divisão, então serviu pro Zubeldia rodar o elenco, foi super tranquilo assim pro São Paulo, poderia ter sido até demais, como eu disse aqui, com mais gols. Então o São Paulo classificadíssimo aí em busca do bicampeonato da Copa do Brasil. Eu comentava aqui com o Bacéjo que o pênalti para mim ali, o pênalti no Eric, não foi pênalti, foi pênalti. Mas foi pênalti. O Bacéjo achou que foi pênalti. O Bacéjo, eu achei que também, mas eu acho que não foi pênalti, foi pênalti. E aí o Lucas Moura chamou a responsa ali, né, até pra tirar um pouco também do peso, de estar voltando e tal, fez o gol, foi o grande líder desse time do São Paulo em campo. Uma classificação pra lá de tranquila, né, Bacéjo? Não, pra lá de tranquila, mas eu me surpreendi com a escalação que o Zubeldia escolheu pro jogo de ontem. O São Paulo com esse maior intervalo entre os jogos, né? Teve uma semana livre para trabalhar, para descansar seus jogadores que vinham de uma maratona bastante dura. Então eu imaginava que os titulares jogariam justamente por causa desse maior intervalo em que eles puderam se preparar, descansar, até porque o São Paulo agora só vai jogar na quarta-feira. Então os titulares não jogando desde o início contra o Águia de Marabá, eles vão passar praticamente 2 semanas sem disputar uma partida oficial, só treinando. Eu não sei até que ponto esse período de 2 semanas sem jogos oficiais pode afetar no desempenho do São Paulo no jogo decisivo da Libertadores contra o Talleres, que vale a liderança do grupo. Isso é o que a gente vai ver na semana que vem. Mas o nosso querido mestre Alberto Helena Júnior analisou assim a situação do tricolor diante do Águia de Marabá. Olha só. Oi, Marina Morena. Olha, o São Paulo passou fácil pelo Águia de Marabá, mas também não podia ser diferente, né? Isso em direção à próxima fase da Copa do Brasil. Mas o mais importante para mim foi a descoberta pelo Zubeldia do ponta-direita Eric do São Paulo. Ele descobriu finalmente que o rapaz é hábil, é ágil, enfim, como um ponta deve ser. Só que de pé trocado, né? Na direita com o pé esquerdo. Agora ele precisa fazer o mesmo pensamento, repetir o mesmo pensamento lá na ponta esquerda com o Ferreirinha. Mas, enfim, vamos ver como é que vai se desenrolar esse São Paulo daqui para frente com boas perspectivas, hein? Um abraço, linda.
Um abraço, mestre. E a gente vai fazer um novo contato com o Felipe Leite, que está lá no Parque São Jorge. E tem um ídolo da torcida corintiana aí do seu... Opa, olha quem está aqui junto com a gente, Fê. Vai daí. Má, eu tô em ótima companhia, assim. Eu prometi que eu ia trazer, né, um parceiro mais ou menos... Eu não sei se vocês já ouviram falar nele, viu? Mas o cara tem só 206 gols pelo Corinthians, um dos maiores, se não o maior ídolo dessa instituição centenária. Marcelinho Carioca. Primeiro, que prazer é falar com você, Marcelinho. E também queria te ouvir dessa oportunidade de participar do Jogo Masters pelo povo gaúcho, voltar à Fazendinha. Faz tempo que você não vem aqui, né? Como você me confidenciou aqui. Boa noite, meu querido. Boa noite, Felipe. Um grande abraço para a Marina, a querida Marina, que é a âncora, o Marcelo e o José aí no comando. A querida Michele está de folga, né? A Rafa também, toda a galera. É sempre uma alegria poder falar com vocês da Gazeta Esportiva, faz um trabalho brilhante. Então, um evento beneficente, né, solidário aqui no Parque São Jorge. Muitos anos que a gente não pisa nesse gramado, mas uma atitude nobre de estender a mão a quem precisa. E o Rio Grande do Sul, nesse momento de calamidade pública, precisa da gente. Vai ter gol de falta hoje, Pé de Anjo? Rapaz, eu não sei, pintar uma falta ali próximo da área. Chegar eu, Neto e Chicão. Vamos falar assim, quem que tá com mais força na perna? Quem que vai agora no momento? Quem tá melhor descansado? Mas o mais importante, acho que não é nem o gol, mas é o evento em si, todo mundo colaborando. Mas se tiver uma faltinha ali próximo da área, Felipe, Pé de Anjo está preparado, hein? Com certeza. E vou te falar, Marcelinho, você citou Neto, Chicão, ídolos do Corinthians como você. Um ídolo esteve em pauta no noticiário por muito tempo agora, que foi o Cássio. O Cássio saiu do Corinthians, foi pro Cruzeiro. Queria te ouvir em duas frentes. O Cássio acertou em sair do Corinthians para jogar mais. E o Corinthians acertou em liberar ele pro Cruzeiro no meio do ano? Cara, o Cássio, fala do Cássio é algo inigualável, né? A história dele brilhante no Corinthians, a história linda, né? Com 9 títulos, né? Ganhou a Libertadores, que a gente mais ansiava, o bimundial, a identificação com o torcedor corintiano brilhante. Mas assim, foi uma decisão pessoal dele, né? Mais familiar, que não adianta você ficar num lugar onde você não está se sentindo bem mais, você está pressionado. Tanto que ele pontuou, depois daquele jogo contra o Argentino Júnior, ele extravasou. Quer dizer, você vê o líder, o grande líder, o capitão, desmoronar daquele jeito, a equipe realmente fica um pouco abalada. E aí o presidente Augusto Melo chegou junto com o que o Cruzeiro estava fazendo. Primeiro ofereceu 1 ano, depois 2 anos, depois dos 3 anos. E aí realmente ele estava decidido e definido a sair, a respirar novos ares. Então você tem que respeitar muito uma decisão pessoal, até mesmo porque a história dele já está cravada aqui dentro, né? Uma história linda, né? Entre aí os maiores, né? Da galeria de ídolos. Então a gente tem que entender o ser humano. Acho que mais naquele momento ali não estava o Cássio como jogador, estava mais o Cássio como ser humano. Perfeito, Mar. Tô aqui com o Marcelinho Carioca, devolvo aí pro estúdio, porque imagino que vocês tenham perguntas para fazer aqui pro Pé de Anjo. Temos sim. Zé Paz, quer fazer uma pergunta, Zé? Claro. Primeiro, boa noite pro Marcelinho Carioca aí. Todo mundo, quando eu era criança, falava que eu parecia com ele, viu? O cara parecidinho com ele. Depois eu boto umas fotos aqui pra vocês verem. Seguinte, Marcelinho, eu queria saber até onde esse time do Corinthians pode chegar no Campeonato Brasileiro especificamente. Porque muito se fala aí, tem muita gente com medo de rebaixamento. Você vai nessa linha aí ou não? Você acha que o Timão tem a equipe para brigar por mais aí nesse Campeonato Brasileiro, meu querido? José, olha só, não adianta a gente mentir pro torcedor corintiano. O Corinthians não tem a peça de reposição, o Corinthians não tem um time para estar lá em cima, nas primeiras colocações, né? E aí, você vê, o Dinei tá chegando aqui, o Dinei já chega para fazer barulho. Desculpa, mas eu vou pedir, ó. A gente vai invadir aqui, ó. Que isso? Pera aí, não. Ô, Dinei, o médico quer te examinar primeiro, tá aí o Felipe aqui. O médico quer te examinar primeiro. Tudo bem, moleque? Se você está apto para poder jogar. Câmera, filma aqui. Filma ali o joelho ali. Se o joelho estiver torto, você não vai poder entrar em campo. Calma. Da sua língua, da sua irmã, da sua avó. Peraí. Deixa eu ver esse joelho aqui. Tá bom o joelho, gente? E esse aqui? E esse? Só fazer uma massagenzinha. Igual na sua língua também, o Belo. Ó, Belo. A Graciane tá bem, Belo? A Graciane tá bem? Dinei. O personal trainer tá legal? Tá todo mundo bem? Dinei, vou pedir pra você ficar aqui um pouquinho. Marcelinho, por favor, responde a pergunta do Zé, que eu já vou passar uma... O Belo tomou nas costas, agora tá falando no joelho. Que isso?
Até voltando o que o José estava falando em relação à equipe, o Corinthians ele tem que ter muita atenção, porque pegar equipes mais fortes, para ter essa representatividade, ele não consegue bater de frente igualitariamente não, porque o torcedor ele faz a diferença, a camisa do Corinthians faz a diferença, mas a peça, né, o produto, ele não é de altíssimo nível. Então tem que falar a própria verdade. O Corinthians vem na reconstrução há anos, então tem que fazer um reforço grande no meio de campo, no ataque, né? Na lateral esquerda. Você tem o Fagner que ainda vem bem, mas tem que ter um reserva à altura. Então o Corinthians ele é muito grande para ter determinados jogadores que não têm a mínima condição de envergar a camisa do Corinthians. Perfeito, uma palavra do Marcelinho. Mais alguém tem alguma pergunta? A gente precisa liberar o pé de anjo aqui. A gente vai aproveitar, né? Vai Vou aproveitar fazer que ele uma, tá aqui. pô. Deixa o Bacete fazer também, para ser justo. Xará, um grande prazer estar falando com você, sou seu fã. Minha pergunta é em relação a todo esse contexto caótico, né, da política, dos bastidores do Corinthians, até que ponto tudo que tem acontecido nos bastidores, na política do Corinthians, isso afeta de fato os jogadores quando entram em campo, quando precisam jogar e vencer uma partida, ou o jogador profissional ele consegue separar muito bem o ambiente político do clube e o ambiente no vestiário? Marcelão, tá uma resenha aqui, quem ajudou mais quem dentro de campo, mas Dinei, Marcelo Bazejo está te perguntando se o fator extracampo pode interferir o rendimento dos atletas dentro das 4 linhas. Marcelinho também, se quiser complementar, vocês dois que vivenciaram muito Corinthians, como é que é viver em meio a essa turbulência? Eu não sei o que o Marcelo pensa, mas eu, quando eu era atleta do Corinthians, eu acho que as coisas, quando eu ficava lá de fora da diretoria, do presidente, o que acontecia extracampo, não me atingia em nada. Atingindo você, Marcelo? Não, para mim, dentro de campo, extra-campo não me atinge em nada. A não ser esses jogadores que não têm personalidade, eu não sei. Mas com nós dentro de campo não atinge em nada. O Dinei está corretíssimo. A gente não se preocupava do que acontecia politicamente, fora das 4 linhas, porque, cara, você está no maior clube do Brasil. Você tem tudo do bom e do melhor. Você tem um salário maravilhoso. E sempre tivemos jogando aqui. Uma torcida fantástica. A parte política são eles. Agora, dentro de campo, é a qualidade técnica que não é refinada. É o toque de bola que não é legal. É isso exatamente o que está faltando, que tem que entender. Não vai arrumar desculpa, não. Não, eu concordo com o Marcelo também. E por quê? Porque o seu nome está em jogo. A parte política, eles que se resolvam. Aqui dentro de campo, eu, Marcelinho, os caras da nossa época, os meninos que estão agora, não, o nome deles está em jogo. Então, meu amigo, você tem que se separar. E outra, tinha, na época que a gente jogava aqui, tinha a turma do Dialib, tinha do Vicente Matheus, tinha do Raico Parte, da minha mãe, e a gente só queria saber de jogar, porque você tem que saber o quê? Os jogadores de hoje. É meu nome que está em jogo, é o nome do Corinthians que está em jogo. Que tá, a bagunça, ou eles que estão quebrando o pau, eles quebram o pau lá fora, mas aqui é o nosso nome que está em jogo. Simples assim. Agradeço o Dinei, agradeço o Marcelinho Carioca. Marina, te devolvo aí. Muito obrigada, Fê. Muito obrigada, Marcelinho Carioca, Dinei também. Bom jogo para vocês aí. Espero gols de falta sim, tá? Quero gols de falta sim, o nosso pé de anjo aqui. Bom, muito bem. A gente estava falando aqui desse jogo beneficente, claro que tá essa resenha toda, né, gente? Marcelinho Carioca, Dinei. Mas hoje teve Grêmio em campo, aqui pertinho, no CT da Portuguesa. Primeiro jogo do time comandado por Renato Gaúcho desde o último dia 30 de abril, quando o tricolor gaúcho enfrentou o Operário pela Copa do Brasil. 2-1 para o tricolor para cima da Lusa, mas o resultado foi o que menos importou. Há uma semana que essa cena aí virou rotina para o elenco do Grêmio. Por causa da tragédia climática que tem afetado o Rio Grande do Sul, a equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho vem trabalhando no centro de treinamentos do Corinthians desde a última sexta-feira. O Grêmio tá e vai ser prejudicado muito. Todos os clubes. Os clubes não têm culpa. Os clubes estão jogando, tanto na parte física como na parte técnica. Eles estão muito bem, é o que eu falo para vocês. Somente quem está morando lá, quem está vendo a coisa de perto, que sabe o sofrimento que o povo tem passado. A ideia do Grêmio é trabalhar aqui no CT do Corinthians até domingo agora, dia 26.
Depois, a delegação viaja para o Paraná, onde no próximo dia 29, na quarta-feira que vem, o tricolor gaúcho tem um jogo decisivo pela Copa Libertadores da América contra o The Strongest da Bolívia. A partida vai acontecer no estádio do Coritiba, o Couto Pereira. Todo torcedor do Grêmio que possa comparecer no Couto Pereira vai dar essa força, e mesmo torcedores de outros clubes, de uma maneira ou de outra, se puder nos ajudar em todos os sentidos, a nossa gratidão é eterna. Fora de campo, o assunto rebaixamento segue em pauta no Grêmio. Na segunda-feira que vem, a CBF vai se reunir com o Conselho Técnico da entidade para debater se o Brasileirão desse ano terá ou não equipes rebaixadas. Eu tenho falado sim com alguns treinadores, agradeço também, sem dar nomes, eles têm sido bastante solidários, eles têm esse mesmo pensamento de não termos nenhum clube rebaixado esse ano. Eu não quero que ninguém fique com peninha da gente. A gente só está vendo essa desigualdade do futebol que ela vai acontecer. Existe uma premissa, né, no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, que é o equilíbrio técnico. Por isso que não se joga mata-mata, por isso que se acabou, né, lá atrás com a parte do mata-mata. O equilíbrio técnico, infelizmente, esse já foi para o espaço. Junho, julho e agosto, com certeza, eu diria que o Grêmio não jogará na Arena. Então, a gente aí só é questão de pegar, né, as estatísticas, ver qual é o percentual de aproveitamento fora de casa do campeão brasileiro ano passado, do vice-campeão, do terceiro lugar, e ver o que é jogar fora de casa um campeonato duro como é o Campeonato Brasileiro. O Grêmio e o povo gaúcho seguem levantando a bandeira do Rio Grande do Sul. E a situação no estado ainda mexe muito com quem continua vivendo a tragédia. Como é que tá pra você psicologicamente, Renato Gaúcho, não treinador, o ser humano, acordar todo dia de manhã, ter que trabalhar, ter que motivar um time, ter que trabalhar um time para voltar às competições? Como é que você tá para fazer isso? É difícil até de falar, né? Sou bastante emotivo, mas, cara, é botar um grupo para cima. Muita gente acha fora do Rio Grande do Sul que daqui a pouco as águas baixam e tudo volta ao normal. Não volta ao normal. Muita gente perdeu tudo. Como que essas pessoas vão fazer? Então, por isso que nós aqui estamos levantando a bandeira do nosso estado, pedindo essa ajuda. Se não está sendo fácil para a gente aqui, imagina o povo que está lá. É difícil, cara. É muito difícil. Tá aí, né? Palavras muito fortes, um Renato muito abatido, né? Não sei se o Zé estava lá, mas dá para perceber, né, Bacégio? Só, então, esclarecendo aqui, isso daí hoje aconteceu uma coletiva de imprensa, depois de um treino do Grêmio no CT do Corinthians. Esse jogo contra a Portuguesa lá, amistoso, foi ontem, né, Zé? Foi ontem, e a gente está sempre acostumado a ver um Renato brincalhão, né, cutucando a imprensa, e hoje um ar, claro, bem pesado por tudo que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, essa tragédia toda que a gente vem acompanhando nos últimos dias aí. E tem essa questão do rebaixamento, né, que é a grande questão que vai ser discutida aí no Conselho Técnico da CBF agora segunda-feira, o Grêmio defendendo essa posição de não termos aí rebaixados no Brasileirão desse ano. É uma coisa muito difícil, complicada, como disse o presidente Alberto Guerra ali em entrevista, o desnível técnico ele é evidente agora. É só você ver como está o treinador do Grêmio. Esse homem tem cabeça para trabalhar com futebol? Esses jogadores, o Diego Costa, atacante do Grêmio, estava dentro da água esses dias ajudando o pessoal lá, o próprio Thiago Maia do Internacional, a gente tem visto imagens aí. Cara, esses caras estavam até ontem ajudando as pessoas e fazendo o correto, ajudando as pessoas, os vizinhos, os amigos, quem não é amigo, quem não era conhecido. Então é muito complicado você querer que esses caras eles virem uma chavinha, eles não são robôs. É isso, né? É uma coisa muito complicada, é uma coisa sem precedentes e que vai ter que ser muito conversada entre todos os clubes, porque o desnível técnico, Marina e Bacégio, ele é evidente. Não tem como colocar Grêmio, Inter e Juventus no mesmo patamar dos outros clubes do Brasil hoje. Eu vejo que nenhuma das soluções que possam ser tomadas vai ser algo unânime. Você não vai conseguir agradar a todos tomando uma determinada uma determinada decisão sobre isso. O Grêmio defende que nenhum dos quatro, não haja rebaixamento nesse ano no Campeonato Brasileiro.
pode ser uma alternativa. Mas se a gente já tem dificuldade para encontrar datas, para ter calendário com 20 clubes na Série A, imagina com 24. Aí eu não sei se os estaduais seriam mais curtos, se os clubes da Série A jogariam só a parte final dos estaduais, enfim, isso teria que ser muito conversado. Outra opção, o Campeonato Brasileiro ainda está no primeiro turno. Será que os jogos de clubes gaúchos, enquanto eles não puderem atuar em casa, não poderiam ser realizados em campo neutro, eles como mandante, e quando eles forem visitantes, os adversários também joguem em campo neutro, para que tenham as mesmas condições do Grêmio. O adversário abdica de jogar em casa, já que os clubes gaúchos também estão abdicando de jogar em casa. Enfim, são ideias. Eu não sei o que será definido na reunião da CBF, né? No Conselho Técnico. Mas assim, independentemente da decisão que for tomada, nenhuma vai agradar a todos os lados. Essa questão da situação esportiva, você tem razão. Mas assim, o que me preocupa agora é a questão psicológica desses caras, porque no âmbito esportivo, você pode puxar daqui, puxar dali, mas eu entendo que os jogadores não têm condição. Não tem condição de jogar, gente. É absurdo, assim, o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. E que está acontecendo, né, gente? Porque às vezes está meio fora. Exato. Algumas pessoas, né, se esquecem. Hoje, por exemplo, a previsão de muita chuva por lá. E aí poxa, não ter o rebaixamento vai prejudicar o campeonato, vai prejudicar o calendário? Vai, lógico que vai. Mas nenhuma decisão vai ser unânime. E a minha impressão é que nós não teremos nenhuma decisão. É isso que me parece que vai acontecer nesse Conselho Técnico da CBF. Vai ficar tudo como está e vamos vendo como é que vai acontecer. É isso, né, gente? Ô, diretor, agora então, vamos para um recadinho? O Marcelo quer falar mais alguma coisinha? Não, só reiterando, de fato, essa parte psicológica, não há como você conceber que o jogador do Grêmio está com a mesma força mental que os outros jogadores dos outros clubes, o do Inter também, o do Juventude também. Mas de alguma maneira o campeonato ele vai ter que continuar, porque a gente sabe que os negócios, na verdade, são o que mandam o futebol brasileiro. De 20 clubes da Série A, são 3 clubes afetados e a gente sabe como funciona aqui. É cada clube vendo as coisas do ponto de vista do próprio umbigo. Com certeza. Então, assim, eu acho difícil que haja uma empatia tão grande por parte dos outros clubes brasileiros no dia 27. Não. Impossível. É isso, lembrando que somente a Série A está paralisada, né? Bom, sexta-feira, né, gente? É dia daquele top 3 dos principais assuntos da semana aqui no Gazeta Esportiva. Vamos lá. Começamos a nossa lista com o top 3, então, ó. A emoção do Renato Gaúcho, exatamente aí nessa coletiva de agorinha, sobre o sofrimento da população atingida pelas cheias no Rio Grande do Sul. Agradeço mais uma vez a ajuda do Brasil todo. Mas a gente vai nessa volta, mais uma vez. O sofrimento é grande no momento, mas com nossas forças a gente vai vencer de novo. Tá, então, no nosso top 3. No segundo lugar da lista, dá uma olhada só no que fez o goleirão Tadeu do Goiás contra o Cuiabá na Copa do Brasil. Com a vitória dos mandantes por 1-0 na Arena Pantanal, a vaga foi para decisão por pênaltis. E o goleirão do Esmeraldino defendeu nada mais, nada menos do que 3 penalidades. Isso mesmo, 3 cobranças defendidas pelo Tadeu. Max, Cleison e Lucas Mineiro pararam diante do paredão goiano. Na última cobrança, o Tadeu conseguiu um leve desvio antes da bola explodir na trave. Tá aí, gente. E o top 1 fica para uma imagem que muitos não esperavam ainda ver no futebol, né? O gigante Cássio com a camisa de um outro clube que não o Corinthians. O goleiro de 36 anos foi apresentado nesta última quarta-feira como reforço do Cruzeiro, onde atuará por 3 temporadas. A estreia deve acontecer depois da abertura da janela de transferências no dia 10 de julho. É isso aí, gente. Estranho mesmo, né? É muito estranho, né? Eu não consigo entender o que aconteceu, gente. Não dá. Cássio no Cruzeiro, acabou o mundo, velho. Acabou. É isso, Bacete? É complicado. Até a gente se acostumar com o Cássio vestindo azul. E agora é curioso, né? Porque lá no Cruzeiro, será que ele vai poder vestir preto? E eu aposto que roupa preta no guarda-roupa do Cássio não falta, né? É o que não falta, né? É o que ele vestiu aí 12 anos, né, gente? Verdade. Então,
Bora falar de Santos? Por Bora. quê? Hoje tem peixão em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Às 9h30, o Santos encara o América Mineiro no Independência. Então vamos conferir a provável escalação do time do Fábio Carille. Olha aí, então, João Paulo no gol, JP Sherman, Gil Joaquim e Escobar, Tomás Rincon, Diego Pituca e Juliano, Wesley Patati, William Bigode e Otero. Essa escalação, provável escalação aí do Santos, então, que é o líder da Série B com 15 pontos, enquanto o América é o quarto com 12. Gente, essa escalação aí, então, né, a gente vê que o João Schmidt saiu, tá machucado. Gostaram? É isso mesmo, né, Marcelo? Jogo bom, né, Mar? Jogo bom, jogo de duas equipes que poderiam perfeitamente estar na Série A. Eu gosto muito da escalação do Santos e sou fã do Sherman. Eu acho que teremos um grande lateral para as próximas gerações do futebol brasileiro. É um menino que tem me chamado muita atenção. Então vale a pena assistir esse Santos jogar. O Santos tem ido bem na Série B, tem nadado de braçadas, vai subir sem grandes dificuldades. Acho que inclusive será o campeão da Série B. Mas nesse time eu sento para assistir o Sherman porque, olha, eu posso estar enganado, mas tudo leva a crer que ele, em pouco tempo, vai começar a vestir a camisa da seleção brasileira. O JP é um bom jogador. Agora, esse elenco do Santos, ele mostra pra gente, né, que você, às vezes, não precisa gastar rios de dinheiro para fazer um time minimamente competitivo. Que é melhor do que o do ano passado, hein, Zé? Muito melhor. Eu mesmo, aqui no início do ano no Gazeta Esportiva, eu questionei um pouquinho aí o método de contratação do presidente Marcelo Teixeira, só que ele tem razão. Você sabe, ele precisava reformular o time sem dinheiro, fazer um time que fosse minimamente competitivo para um ano duríssimo do Santos, primeira vez na Série B, ele vai lá, contrata caras experientes, dá um caldo, dá uma liga ali a esses jogadores, e o Santos, como o Bacédio disse, vai nadando de braçada na Série B, teve só um tropeço aí pro Amazonas, né? E assim, com certeza absoluta, é difícil a gente cravar no 100%, mas pelo que tá fazendo o Santos, assim, não tem como não imaginar o Santos subindo para a Série A do Campeonato Brasileiro. E com jogadores que já conhecem muito aqui o futebol, são rodados, são experientes, estão ajudando demais esse Santos. E olha, é um confronto muito interessante esse com o América. Dois times aí que estão em Série A, o Santos primeira vez na Série B, né? Então vai ser bem legal de acompanhar essa partida também. Hoje é um grande teste, né? Para o Santos, para se provar hoje. América Mineiro lá, em Belo Horizonte, então de fato é um jogo para o torcedor santista de fato saber o que o Santos vai oferecer nessa temporada. É isso, e a gente vai voltar a falar de Corinthians agora, porque a VaideBet, que patrocina o Timão, se manifestou hoje sobre as recentes notícias envolvendo o clube. Vamos abrir aspas para a nota da empresa. A VaideBet informa que tem acompanhado atentamente as publicações e manifestações envolvendo o comissionamento do contrato de patrocínio ao Esporte Clube Corinthians Paulista e que desde o mês de abril tem solicitado esclarecimentos sobre o caso. Durante as últimas semanas, a VaideBet pediu informações ao Corinthians em ocasiões variadas e realizou reunião presencial na sede do clube no dia 8 de maio, além de ter enviado um comunicado à diretoria na última segunda-feira. Desde o primeiro momento, a VaideBet foi contratada por um agente intermediário sobre a possibilidade de se firmar um acordo para patrocínio master do Corinthians e foi conduzida pelo referido interveniente até a diretoria do clube para o início das negociações. Nunca houve contato com qualquer outra empresa a respeito da negociação para o acordo de patrocínio. A VaideBet observa com atenção os desdobramentos do atual cenário e avalia os próximos passos. É exatamente o que a gente falou, durante a semana. Até eu estava lá no Parque São Jorge e falei exatamente isso. E aí a gente chama o Fê Leite, Felipe Leite vai voltar para cá, lá do Parque São Jorge, porque a gente também quer mais notícias do Corinthians, Fê? A gente tem movimentações do mercado da bola, é isso? Tem movimentação do mercado da bola sim, Má. Muito boa noite para você mais uma vez. Quero pedir pro Márcio Arcângelo, inclusive Márcio Arcângelo e Melchior Brito, que dupla. Que timaço tem a Gazeta. 3 entradas ao vivo no Gazeta Esportiva em 3 locais diferentes. Agora estamos aqui nas cabines da Fazendinha. Vou pedir pro Marcinho, então, mostrar como tá um pouco mais do ambiente, do clima. Mas como você falou, Má, pois é, o Corinthians planeja sim movimentações no mercado. Planeja contratar pelo menos um ponta e se interessa pelo Eric Pulga do Ceará. Já tem o Mosquito, agora pode ser que tenha o Pulga. O jogador tem 23 anos, contrato até o fim de 2025 com Vozão, tá sendo destaque no time cearense e é empresariado pelo Paulo Pitombeira. O Augusto Melo, presidente do Corinthians,
Corinthians tem tentado se reaproximar dele, reconheceu o erro na negociação do Lucas Veríssimo, que também é empresariado pelo Pitombeira. Então o Corinthians, informação divulgada inicialmente pelo André Hernan, o Corinthians se interessa pelo Eric Pulga. Também se interessa, também monitora, melhor dizendo, o volante Hernani. Volante Hernani que já esteve em pauta no começo do ano no Corinthians, mas agora parece que a situação se intensificou. O porquê? Porque Paulinho recebe propostas de Cruzeiro, Grêmio, Vissel Kobe, futebol japonês, enfim, pode ser que esteja de saída, e também porque Maicon se lesionou. Então, um camisa 8, como bem disse o Tonhão da Fiel, o Antônio Oliveira, na última entrevista coletiva, na vitória contra o América do Rio Grande do Norte por 2-1, já passou a listinha para a diretoria. Um camisa 8 tá lá, viu, Mar? Então o Corinthians monitora tanto o Eric Pulga para reforçar a ponta do ataque e também o Hernani na volância. Volto com você. Valeu, Fê. Boa noite aí para você. Bom jogo, hein? Quero saber de vocês rapidamente aqui o que vocês acham desses nomes. Olha, são jogadores promissores que podem dar muito certo no Corinthians, como pode dar errado. A gente sabe que no Corinthians a banda toca diferente, né? A pressão é outra, as exigências são outras, né? É uma outra dimensão de clube. Agora, a gente vê muito torcedor criticando a imprensa por causa dessas notícias dos patrocínios, né? De toda essa polêmica envolvendo a política do Corinthians. E ninguém está cobrando a atual gestão de que o Corinthians gastou 130 milhões em reforços e não foi o suficiente para montar um elenco competitivo. Então, quer dizer, cada hora falta um jogador de uma posição diferente, o Corinthians vai ter que ir ao mercado nessa janela a investir ou tentar contratar mais jogadores aproveitando uma oportunidade de mercado, um empréstimo, enfim. Tá na hora do torcedor começar a voltar o foco para a atual diretoria e criticar a diretoria pelo dinheiro mal gasto, e não foi qualquer dinheiro não, a gente está falando de 130 milhões de reais para montar um elenco, e um elenco cheio de carências. Não sei se o Zé concorda, mas para mim é bastante preocupante. Não poderia concordar mais. O futebol é muito simples, gente. É não inventar o que já está inventado. Contratação boa é aquela que dá certo, né, Baceja? É mais ou menos nessa linha aí. E que o Corinthians precisa contratar, isso é evidente. Temos que ter a paciência do Corinthians tá trocando a diretoria, né? Entrou uma diretoria nova, reformulação, tudo certo. Só que assim, a gente precisa também ver resposta. É o que o Baceja falou, muito dinheiro gasto e a gente não está vendo resposta. Então, você tem que ter o dinheiro, a diretoria conseguiu o dinheiro, mas tem que saber como é que vai gastar esse dinheiro. Porque muito foi prometido, vai acabar a farra, aquele negócio todo, e a gente não está vendo ali dentro de campo os nomes que prometeram, aquela qualidade que prometeram. Então, mais do que ter o dinheiro, é saber onde gastar esse dinheiro. O Corinthians precisa sim de contratações, precisa sim de reforços, porque com o que tem hoje, vai sofrer no Campeonato Brasileiro, vai sofrer na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, não vai conseguir avançar muito. Então, assim, precisa de gente, precisa de pé de obra se quiser alguma coisa nessa temporada, também, sempre entendendo que é um ano de reformulação. Aspas fortes de ambos os nossos comentaristas aqui, mas assim, temos que lembrar que 3 que acabaram de chegar estão no departamento médico. Quem que tá? Mateuzinho, Palácios, Pedro Henrique. Temos 3 aí também no departamento médico. O Pedro Henrique eu gosto, o Pedro Henrique eu gosto. Não gosto, mas também. Mas eu não acho que são jogadores que vêm para resolver o problema como prometeram. O Ranieri para mim foi jogador, uma grande contratação, excelente contratação. Esse é titular. Agora, o Mateuzinho, quando estava à disposição, não conseguia tomar a vaga do Fagner. O Palácios, ao meu ver, eu acho mais jogador do que o Hugo. Mas também a gente precisa ter sequência, precisa ter continuidade, precisa se provar. Então, assim, tudo é uma incógnita. O Corinthians tem gastado muito dinheiro em jogadores que não chegam para vestir a camisa e ser titular. Mas então os dois, o Pulga e o Hernani, eles chegariam para ser titulares? Apostas. Nada também? Apostas. O Felipe Leite até brincou aí com o Mosquito Pulga. A gente escolheu com a piada ruim aqui. Né, gente? Ó, é isso, acabou-se, sextou. Muito obrigada, Marcelo Bacejo, José Paes. A gente vai se ver no Mesa Redonda, no domingo, com o ex-jogador Leandro Castan e o técnico Guilherme Alves, que levou o Velo Clube à elite do futebol paulista. Agora o Gazeta Esportiva acaba por aqui, volta na segunda com a nossa querida Michele Gianella e você fica agora com o Jornal da Gazeta. Bom final de semana.